passar ao nosso estudo e desde já uma boa noite a todos os que nos veem lá em casa, saudações da nossa parte. Hoje não temos o nosso irmão Carlos aqui presente, mas ele gravou a parte dele do estudo e vamos então começar por ler então a primeira epístola do apóstolo Paulo a Timóteo, no capítulo 2, e então pedi aos irmãos que puderem ficar de pé para então lermos a palavra de Deus, que diz assim, versículo 1 do capítulo 2, demoeste, pois, antes de tudo, que se façam deprecações, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens, pelos reis e por todos os que estão em iminência, para que tenhamos uma vida quieta e sossegada, em toda a piedade e honestidade. Porque isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador, que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem, o qual se deu a si mesmo em preço de redenção por todos, para servir de testemunho a seu tempo. Para o que digo a verdade em Cristo, não minto, fui constituído pregador e apóstolo e doutor dos gentios na fé e na verdade. Quer, pois, que os homens orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira nem contenda. Que do mesmo modo as mulheres se ataviem em traje honesto, com pudor e modéstia, não com tranças ou com ouro ou pérolas ou vestidos preciosos, mas como convém a mulheres que fazem profissão de servir a Deus com boas obras. A mulher aprende em silêncio com toda a sujeição. Não permito, porém, que a mulher ensine, nem use de autoridade sobre o marido, mas que esteja em silêncio. Porque primeiro foi formado Adão, depois Eva. E Adão não foi enganado, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Salvar-se-á, porém, dando à luz na fé, na caridade, dando à luz filhos na fé, na caridade e na santificação. Até aqui a palavra de Deus. Podem sentar-se. Vamos então ouvir primeiro o nosso irmão Alberto, depois vamos ouvir a prestação também, a mensagem também que o nosso irmão Carlos tem do estudo de hoje, que em princípio será versículo 15, e depois disto algum irmão que queira, esteja à vontade, seja um bocadinho antes, seja no 15, estamos quase pelo menos a terminar este capítulo, por isso sintam-se à vontade. Vamos então ouvir. Graças a Deus por sua palavra. Louvo ao Senhor por esta igreja, nesse momento de oração e estudo das Escrituras. 1 Timóteo capítulo 2, encerrando no verso 15. Salvar-se-á, porém, dando luz a filhos, se permanecerem com sobriedade na fé, no amor e na santificação. Será que existem dois tipos de salvação? Uma para mulheres, outra para os homens. Você sabe o sentido, de fato, da salvação? Bom, por muito tempo, e logo nos primórdios da igreja, quando esse texto do apóstolo Paulo foi ensinado, muitos, logo no início, levaram ao pé da letra. Ou seja, literalmente o ensino do apóstolo Paulo. As mulheres devem ficar trancadas em casa, na cozinha, cuidando dos filhos. Esse era o ensinamento. Porém, no século passado, o método de estudo bíblico mudou e chegaram então a deduzir para interpretar as Escrituras. E a dedução é perigosa, pois cada um pode deduzir conforme o seu entendimento, cultura, ensinamento. Diziam eles, bom, já que o contexto fala sobre Eva, o texto aqui está falando sobre Eva. Será isso? Dizendo que, assim como Adão, o primeiro homem, ele amou a sua esposa, mesmo ela no pecado, ele foi junto para que não a perdesse e pagou o preço com castigo. Assim também Cristo, o último Adão, amou a igreja de tal maneira que paga pelo castigo desta igreja que está falha. Mas estas são especulações teológicas. Nós vamos ver neste texto que o apóstolo Paulo não tem Eva no seu argumento. Ele não está falando do primeiro Adão, de Eva, do primeiro pecado. Veja que a palavra salvar-se-á está no futuro.
E mais ainda, o segundo verbo está no plural, permanecerem. Isso tem muito a nos instruir e a nos dizer. Veja que esta palavra, salvação, ela aparece mais de 100 vezes no Novo Testamento. E conforme o seu contexto, vai determinar o seu sentido. Vamos destacar algumas passagens só para entendermos a dinâmica das Escrituras, para não cairmos no erro de interpretar conforme a nossa concepção. Veja lá o que está escrito em Mateus 8, no verso 25. Os discípulos, aproximando-se, o despertaram, dizendo: Senhor, salva-nos, perecemos. Salvação aqui, o salva-nos, nos protege daquela grande tempestade quando o Senhor estava dormindo no barco e os discípulos apavorados. Mateus capítulo 9, verso 21 e 22, porque dizia consigo: se eu tão somente tocar em suas vestes, ficarei salva, ou ficarei sã, curada. Perceba você que o sentido da palavra salvação pode ser salvação da alma, do inferno, para a vida eterna. Pode ser proteção, pode ser cura, pode ser libertação. Atos capítulo 14, verso 9. Este homem ouviu falar Paulo, que fixando nele os olhos e vendo que possuía fé para ser salvo ou para ser curado, conforme algumas traduções. Hebreus capítulo 5, no verso 7, também reza assim: e Jesus, nos dias da sua carne, tendo oferecido com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas, a quem o podia livrar ou salvar, conforme outras traduções. Perceba você que para entendermos o verso 15, dependemos do contexto. E o contexto vai determinar o sentido da palavra salvação. E aqui no sentido de proteção. O verso 15 a mulher será protegida do engano, que ela provavelmente tem propensão a cair, a se iludir, a ser enganada. Paulo ele não está defendendo aqui que mulheres, para serem salvas, precisam dar à luz, precisam engravidar, ou mesmo para garantir a sua salvação, cuidar das crianças. Longe disso, pois se este fosse o ensino do apóstolo Paulo, ele estaria contrariando a sua teologia, a sua doutrina de salvação, que é através da fé, por meio da graça. Isso está em Romanos capítulo 3, lá no verso 19 até 24. Romanos 8, do verso 31 até o 39, vai falar da nossa certeza, da segurança da salvação. Portanto, esses textos, eles são esclarecedores para compreendermos esta passagem. Veja você que em Efésios capítulo 5, verso 22, 24, Paulo estabelece mais uma vez: vós, mulheres, sujeitai-vos aos vossos maridos, como ao Senhor. Porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo, o cabeça da igreja. Você percebeu que estes versículos, estas passagens, tanto em Efésios como aqui em 1 Timóteo 2,15, elas são ignoradas, elas são desprezadas hoje em dia, até mesmo pelos teólogos, pela igreja, pelos comentaristas e estudantes da palavra de Deus, classificando como algo ultrapassado do primeiro século, algo chauvinista do apóstolo Paulo, um machista, alguém que está com ideias judaicas trazendo para dentro da igreja. São críticas ácidas que as pessoas querem sair daquilo estabelecido por Deus. Em toda a lei física, no universo, na natureza, existe harmonia, ordem, hierarquia. E assim Deus também estabeleceu dentro da sua igreja. Para que exista paz, para que exista progresso, crescimento, espiritualidade, entendimento, precisamos observar o que Deus deseja, buscar a sua vontade, mesmo que muitas vezes contrariando aquilo que entendemos ser
de nosso costume, de nossa cultura, mas a palavra de Deus vai nos orientar e nos esclarecer quando damos um passo de fé cada vez mais firme. Portanto, este texto mostra que Deus vai proteger a mulher do engano cada vez mais. Esta é a salvação que o texto fala. Ela tem o seu ministério, assim como cada um de nós tem o seu dom, suas responsabilidades. Precisamos observar isso para não fugirmos de nossas responsabilidades, assumindo responsabilidades que não nos foi outorgada. Que o Senhor tenha misericórdia e nos ajude nesta missão. Amém. Cá estamos nós mais uma vez no nosso estudo bíblico. Eu envio desde já uma saudação para todos os irmãos, os que estão presencialmente no estudo e os que estão à distância. Eu próprio estou à distância e tive que fazer uma pequena gravação para dar este pequeno contributo relativamente a 1 Timóteo capítulo 2, versículo 15. Dou graças a Deus por aquilo que nós ouvimos por parte do nosso irmão Alberto, quando ele explicou este texto que diz: salvar-se-á, porém, dando à luz filhos, a mulher, se permanecer como modéstia na fé, na caridade e na santificação. Gostava de começar por dizer que há textos nas Escrituras difíceis e alguns que são até mesmo, diria, impossíveis. Enquanto aqui estivermos na Terra, provavelmente muitos desses textos, ou alguns desses textos, nós nunca conheceremos o seu verdadeiro significado. Certamente que, quando chegarmos ao céu, muito provavelmente o Senhor nos explicará aquilo que tivemos dificuldade em entender. Contudo, há textos que, não obstante a sua dificuldade, eles são claros quanto àquilo que não dizem. É que os textos não apenas dizem o que dizem, mas às vezes eles são claros quanto àquilo que não dizem. E não obstante a dificuldade deste texto, eventualmente, este texto claramente há uma coisa que ele não diz, é que a salvação se obtém pelas obras. O mesmo apóstolo Paulo diz na carta aos Efésios, capítulo 2, versículos 8 a 10, pela graça sois salvos por meio da fé, isto não vem de vós, é um dom de Deus, uma dádiva, não vem das obras para que ninguém se glorie. Portanto, quando aqui a Bíblia diz que a mulher salvar-se-á dando à luz filhos, se permanecer com modéstia na fé, na caridade e na santificação, claramente não se está a referir à salvação da alma. E o nosso irmão Alberto já disse muito bem que a palavra salvação na Bíblia pode querer ter significados diferentes. Nem sempre se refere à salvação da alma. Nós temos outros tipos de salvação nas Escrituras e sobre isso ele já disse alguma coisa muito esclarecedora e importante. Mas, portanto, há uma coisa que é clara, que não se pode referir à salvação da alma, é óbvio, porque o apóstolo Paulo diz que a salvação não é pelas obras. E se a mulher fosse salva por dar à luz filhos, isso seria uma obra da parte dela? Não, definitivamente não. Eu creio que, para além daquilo que nós já ouvimos da parte do nosso irmão Alberto, esta passagem significa que ela salvar-se-á do estigma com que ela ficou devido à entrada do pecado, em que ela foi uma parte predominante. Sim, ela salvar-se-á desse estigma, do estigma com que ela ficou por causa disso e do estigma associado que é ela não poder ensinar. E diz o apóstolo que, não podendo ela ensinar, ela salvar-se-á desse estigma, dando à luz filhos, se ela permanecer naturalmente, como diz aqui a passagem, com modéstia, na fé, na caridade e na santificação. Isto é, se ela viver uma vida consagrada a Deus, uma vida fiel. E porquê? Porque não é pelo facto de dar simplesmente à luz filhos, mas é dando à luz filhos vivendo desta maneira. Porque dando à luz filhos e vivendo desta maneira, ela vai marcá-los e vai ser determinante para a salvação deles e para o crescimento espiritual e até a consagração dos mesmos. E, portanto, é disto que o apóstolo está aqui a falar. E, particularmente, isto é importante, vermos isto aqui, neste contexto, porque é neste contexto que temos Timóteo. É verdade, Paulo está a dizer isto a Timóteo. Timóteo, que é uma ilustração viva daquilo que o apóstolo está a dizer. É que Timóteo foi quem foi, e ele foi um mestre das Escrituras. Aliás, o apóstolo Paulo diz, aquilo que tu aprendeste de mim, ensina-o a outros, ele era um ensinador. Ele tornou-se um ensinador devido ao papel-chave que a sua mãe, Eunice, e a sua avó, Lloyd, tiveram na sua formação. Não somente ele conheceu as Sagradas Letras desde a sua meninice, como lemos na segunda carta a Timóteo, no capítulo 3,
capítulo 3, versículo 15, e também no capítulo 1 e versículo 3, se não estou em erro, ou 5, o apóstolo Paulo mostra ali claramente que elas tiveram um papel predominante na conversão dele e também no seu crescimento, na sua formação. E isto foi importante. E é importante perceber que, não podendo elas ser ensinadoras, como o apóstolo diz aqui neste texto, no nosso contexto, e como nós já vimos, elas, contudo, podem formar ensinadores, criar ensinadores. E foi isto que aconteceu com Lloyd e com Eunice. Elas formaram um grande ensinador, que foi Timóteo. E desta forma, elas foram salvas desse estigma. É muito importante que as mulheres percebam que, não obstante elas não podendo ser ensinadoras, como já vimos e revimos, elas podem dar a este mundo grandes ensinadores. E como eu oro para que isto aconteça. E eu penso que é isto que quer dizer também esta passagem, quando diz que a mulher é salva se permanecer com modéstia na fé, na caridade e na santificação. E a minha oração é para que nós tenhamos mulheres assim. Gostava também de dizer que, não obstante algumas não terem filhos, ou porque não podem, ou porque não casaram, ou por outra razão qualquer, contudo, elas podem também, pelo seu exemplo, marcar gerações, marcar rapazes, e conheço algumas que não tiveram filhos e que foram de um exemplo tremendo para marcar rapazes que mais tarde se tornaram homens de Deus. Eu fico aqui a orar para que, na verdade, o Senhor nos continue a abençoar. Amém. Também um breve pensamento e como que um breve resumo sobre estes últimos versículos deste capítulo. Na minha Bíblia, a partir do versículo 9, o título é Os Deveres da Mulher Cristã. E aliás, depois nós iremos entrar no capítulo 3, e na minha Bíblia é os deveres do bispo, aos anciãos e dos diáconos. Não há dúvida que nós temos privilégios, mas também temos deveres. E neste caso diz os deveres da mulher cristã. Os deveres, os privilégios de uma mulher, como do homem, o privilégio da salvação, o privilégio de ter uma relação pessoal com Deus, mas também a responsabilidade, também temos deveres, também temos responsabilidades. E a responsabilidade, neste caso, da mulher, é ser uma mulher segundo a vontade de Deus. Ser uma mulher segundo os valores e os princípios de Deus. E, portanto, a necessidade que a mulher tem, assim como o homem, de ser aquilo que Deus quer que nós sejamos. E para que nós possamos ser aquilo que Deus quer que nós sejamos, nós precisamos conhecer o que é que Deus quer. Precisamos, de facto, de conhecer o que é que realmente Deus quer que a mulher seja na igreja e fora da igreja. Fora da igreja no sentido lá fora, no mundo. Aqui é evidente, estamos a falar de igreja, no espaço onde a igreja se reúne. Portanto, a responsabilidade do nosso envolvimento na igreja, mas também o nosso envolvimento lá fora, no mundo, de sermos, de facto, homens e mulheres segundo os padrões de Deus, não os padrões da sociedade, não aquilo que a sociedade ensina, não aquilo que a sociedade de facto diz, mas aquilo que Deus diz, para que nós possamos realmente cumprir a vontade de Deus. Portanto, nós temos deveres, nós temos privilégios,
que pela graça de Deus o Senhor nos concedeu. Mas temos também o dever de serem mulheres segundo a vontade de Deus e homens segundo a vontade de Deus. E, portanto, nós temos aqui, nestes últimos versículos, que especificamente se dirige realmente à mulher, e nós temos, e quando se fala destes assuntos do lugar da mulher na igreja, do lugar da mulher no casamento, do lugar da mulher, se nós formos falar em relação a descrentes, eles não vão entender isto. Quando se fala que a mulher esteja sujeita ao marido, que a mulher seja, portanto, conforme aquilo que nós lemos, é evidente que o mundo não entende isto. E é normal que não entenda. Porque, como diz a palavra de Deus para o mundo, para o descrente, é loucura. Isto é uma loucura. A mulher ter esta atitude, este comportamento, é algo que não entende. E eu compreendo que não entendam. Porque eu também não entendia. Porque hoje nós, pela graça de Deus, temos o Espírito de Deus. Somos filhos de Deus. Temos uma relação com Deus. E, portanto, agora nós entendemos o que, portanto, se por um lado é normal que no mundo não entendam, o que não é normal é que na igreja também haja quem não entende, que há esta atitude da mulher que também não deve ser, não é aceita. Ora, isso é que não é normal, porque estar contra aquilo que está aqui escrito é estarmos contra Deus. Não é contra o homem, não é contra a vontade de seja quem for, é estarmos contra a vontade de Deus. E, portanto, uma mulher de Deus a sério, uma mulher que, como diz aqui, cristã, que pertence a Cristo, é evidente que pretende honrar e glorificar o nome do Senhor, seja dentro da igreja, seja no casamento, seja lá fora no mundo. É evidente que tem de ter este objetivo de servir o Senhor, e servir o Senhor é fazer a sua vontade. E, portanto, isto é realmente muito importante para, neste caso, as mulheres, uma mulher de Deus a sério, uma mulher de cristã, uma mulher que é de Cristo, quer fazer a vontade do seu Senhor. Da mesma forma que o homem. Um homem de Deus, um homem que pertence ao Senhor, é evidente que o foco é fazer a vontade do Senhor. Não é, há coisas que eu posso não entender, há coisas que eu posso, mas se o meu Deus me diz que é assim, então isso é realmente o melhor para mim. E, portanto, seja este, de facto, o nosso foco, o nosso objetivo. E a Igreja, neste caso, precisa de mulheres que sabem qual é o seu lugar na Igreja. Não querem ser mais do que aquilo que Deus diz que elas devem ser. E, portanto, uma mulher de Deus a sério procura ser na Igreja aquilo que Deus quer que ela seja uma bênção. A mulher tem um papel importantíssimo na Igreja. A mulher não está excluída da Igreja. A mulher tem o seu lugar na Igreja, tem as suas responsabilidades. E é importante que entenda qual é o seu lugar na Igreja, entenda qual é o seu lugar, portanto, no casamento. E depois aqui o apóstolo fala na questão da queda. Adão não foi enganado, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. A queda, a mulher caiu em transgressão. Isto, aliás, ainda a semana passada o nosso irmão Carlos falou sobre isso, sobre a queda, e a palavra de Deus diz-nos que tu que estás em pé,
cuidado, não caias. Porque qualquer um de nós, que pela graça de Deus hoje estamos em pé, mas amanhã nós não sabemos o que é que podemos ser. E nós somos capazes de fazer o melhor, mas também somos capazes de fazer o pior. E por isso, cuidado para não cairmos, individualmente, e cair é transgredir, é negar o Senhor, e nós podemos negar o Senhor com a nossa vida, com as nossas palavras, e portanto é preciso cuidado para não cairmos, e individualmente, mas também como igreja, e nós podíamos falar tanto e tínhamos dar exemplos nas Escrituras, homens e mulheres que de facto foram o máximo e no entanto caíram. Assim como também no dia a dia nós podíamos dar exemplos também de pessoas que eram de facto fantásticas, eram um exemplo e caíram. E também a nível de igrejas. Igrejas que foram de facto uma bênção, que atingiram realmente o auge em termos de número, e hoje não existem. Hoje não existem. Portanto, cuidado. Nós, como igreja em Quinta do Conde, temos de ter cuidado para que esta igreja também não desapareça. Porque nós temos um inimigo que caiu também, Satanás, que quis ser igual a Deus, que se rebelou contra Deus e, portanto, caiu. E hoje, qual é o seu objetivo? É fazer com que a igreja caia, que a igreja tropece, que a igreja, de facto, vá desaparecendo. E ele se esforça e faz tudo para atingir o seu objetivo. E por isso temos que ter muito cuidado, irmãos. Cada um de nós tem que ter muito cuidado, individualmente, na sua relação com Deus, para nos mantermos firmes. E só nos podemos manter firmes com o Senhor e no Senhor. Não pensemos que individualmente, sozinhos, como se costuma dizer, não há ramos. Nós temos que ser humildes e reconhecermos que somos fracos, que estamos a um passo de cair. E por isso precisamos constantemente estarmos em comunhão com o Senhor e sermos influenciados por esta palavra, pela palavra de Deus. Sermos influenciados, de facto, pelo Senhor para não cairmos. E estarmos atentos às ciladas que Satanás nos coloca para cairmos. E como igreja, ele tem as suas armadilhas, tem os seus métodos e ele é o pai da mentira. E, portanto, ele gera conflitos dentro da igreja para causar divisão, para causar problemas e põe em causa a própria igreja. E como disse, e cada um de nós certamente podia falar de igrejas que eram igrejas fortes e que desapareceram. E algumas estão moribundas. E porquê? Porque começaram a cair. Começaram, de facto, na sua relação com Deus, começaram a fraquejar. E, portanto, isto são alertas, irmãos. Alertas para cada um de nós individualmente, de fortalecermos a nossa comunhão com Deus e, como igreja, fortalecermos e firmarmos cada dia mais no Senhor. E estarmos atentos às astutas ciladas que o inimigo vai lançando para destruir. Porque o seu objetivo, não tínhamos dúvidas, é acabar com a igreja em Quinta do Conde. Alguém tem dúvidas disso? Eu não tenho. E por isso precisamos estar alerta com o que se passa, com o que vai acontecendo, para não deixarmos, de facto, que levar e possa haver, de facto, estes problemas. E, por fim, a questão do versículo 15, que os nossos irmãos já explicaram e corretamente. Isto tem a ver com a relação da mulher com Deus. É evidente que não fazia sentido nenhum que a salvação
dependesse de ter filhos ou não. Portanto, uma mulher estéril não se salvava. Portanto, isto tem a ver com a relação com Deus. E a mulher, Deus ama a mulher. Deus quer a mulher e quer que ela seja uma serva sua. Quer que ela seja um instrumento usado nas suas mãos para a bênção, para a glória do seu nome, para a bênção da igreja. E por isso a mulher tem um privilégio, algo fantástico, que criar um filho, a Beatriz está grávida, e ter um filho dentro de si, a formação de uma criança dentro de si, isto é algo que ultrapassa a nossa mente. E a mulher, Deus deu esse privilégio à mulher, de ter dentro dela uma vida, de se formar uma vida dentro dela. E não só isso, de formar, mas como ouvimos, de influenciar essa vida, de cuidar dessa vida. E, portanto, a mulher, ela é amada por Deus. Deus quer ter homens e mulheres que o amam, que o servem e que estão disponíveis para fazer a sua vontade. E por isso, irmãs, é preciso que tenham uma relação a sério com Deus. Deus quer proteger-vos, Deus quer cuidar de vocês, Deus quer que vocês sejam uma bênção. E tal como nós, homens, o Senhor quer que nós sejamos uma bênção. E em conjunto, homens e mulheres, que formamos a Igreja do Senhor, que seja a Igreja que Deus quer neste mundo. E particularmente, que a Igreja em Quinta do Conde seja a Igreja que Deus quer aqui neste lugar, onde nos reunimos. E depois cada um de nós, onde vive, onde trabalha, onde anda, seja a Igreja do Senhor, que o glorifica, que o ama, que o serve e o mostra quem Deus é e mostra que Deus, de facto, é o meu Senhor e Jesus, o meu Salvador, e este mundo precisa, de facto, de conhecer. Que o Senhor nos abençoe. Boa noite, irmãos. Muito rapidamente, é um pequeno pensamento que eu tenho para partilhar com os irmãos. Tem a ver precisamente com o versículo 15. Salvar-se-á, porém, dando a luz, se permanecer com modéstia na fé, no amor e na santificação. Eu corroboro plenamente com tudo aquilo que os nossos irmãos, o nosso irmão Alberto, o nosso irmão Carlos e o nosso Zé disse. Eu concordo 200%, não 100%, mas 200%. Eu só queria me focar aqui neste versículo, que é o seguinte: é uma responsabilidade tremenda, e o Senhor aqui está a mostrar, de facto, às irmãs a responsabilidade que é ter um filho. Porquê? Porque um filho tem duas coisas que são muito importantes. Se ele, de facto, for educado, e a educação é por espelho, não é por aquilo que nós dizemos, mas por aquilo que nós fazemos, e nós lemos aqui quando diz: se permanecer com modéstia, na fé, no amor e na santificação. E lá está. E este salvar-se-á, eu concordo plenamente que não tem nada a ver com a salvação da alma, mas sim com proteção. O significado aqui é proteção, porque nós, se abrirmos numa página a seguir, no capítulo 4 da primeira carta a Timóteo, nós lemos isto acerca de Timóteo. A partir do versículo 14 do capítulo 4. Não desprezes o dom que há em ti, o qual te foi dado por profecia com imposição das mãos do presbitério. Medita nestas coisas, ocupa-te nelas, para que o teu aproveitamento seja manifesto a todos. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Persevera nestas coisas, porque fazendo isto te salvarás tanto a ti mesmo como aos que te ouvem. Lá está, este salvar-te-ás não tem nada a ver com a salvação da alma, mas sim com proteção. O facto de Timóteo estar firme, e nós vemos que Timóteo, de alguma maneira, recebeu da avó e da mãe ensinamentos. E lá está, a postura da avó e da mãe foi de tal ordem que influenciou este filho. Porquê? Porque o quarto mandamento: honra o teu pai e tua mãe.
E o facto de uma mulher educar o seu filho, ser uma mulher modéstia, perseverar na fé, na doutrina e, acima de tudo, que o propósito dela seja a santificação, vai ser uma influência tremenda, como os nossos irmãos já disseram anteriormente, ao seu filho. E nunca esquecendo que honrar o pai e a mãe é proteger o pai e a mãe. Porque imaginemos, mesmo que uma irmã fique viúva, se tiver filhos, esses próprios filhos vão protegê-la, vão cuidar dela. E eu creio plenamente que este é o significado. Porque quantas vezes, quantas mães há que não vivem uma vida na fé, uma vida de fé, uma vida que, acima de tudo, os padrões que o Senhor estabeleceu para o lar permaneçam nos padrões que o Senhor estabeleceu, e que os filhos, muitas das vezes, por viverem vidas assim e vidas dissolutas, os próprios filhos abandonam as mães. Hoje, de facto, é um drama nós vermos. Eu ainda há tempos vi um post no Facebook em que duas crianças pequeninas disputavam pela mãe. Uma dizia: a mãe é minha, a mãe é tua, a mãe é minha e a mãe é minha, os dois a puxarem pela mãe. E mais tarde, quando eles já são adultos e a mãe velhinha, empurram a mãe um para o outro. Mas, irmãos, a proteção, um filho, honrar a mãe e o pai, é até o final da vida deles. Então, esse é o propósito, de facto, de uma mulher de Deus, educar o seu filho de tal maneira que ele sinta essa responsabilidade de honrar a sua mãe até os últimos dias da sua vida. E mais do que isso, honrar o pai e a mãe também é admoestá-los. E se nós lermos no capítulo, logo a seguir, mesmo a esta passagem, no capítulo 5, diz assim, no versículo 1, não repreendas asperamente os anciãos, mas admoesta-os como a pais. Então significa que um filho pode admoestar um pai. Como é que um filho que não seja educado segundo a vontade de Deus pode admoestar um pai? E admoestar é repreender em amor. E não há nada melhor do que um filho ser criado, lá está o exemplo desta mãe, de criar os seus próprios filhos com modéstia e, acima de tudo, em santificação. Para quê? Para que um dia possa ter este privilégio enorme, que é de um filho cuidar e, quando for preciso, admoestar a mãe por alguma situação, que também significa proteção. A admoestação é proteção. Então, eu creio plenamente que o apóstolo Paulo também refere-se a isto aqui. Ou seja, uma mãe que tenha um filho, de facto, é algo muito importante, porque tem esta benesse, que é do filho cuidar da própria mãe, porque, por norma, os homens têm menos anos de vida pelo desgaste da vida e por terem uma vida mais arriscada, morrem mais depressa e há mais viúvas, e isso está comprovado, que há mais viúvas. Daí esse cuidado. Eu creio plenamente que tem muito a ver com isso, mas eu concordo plenamente com aquilo que os nossos irmãos disseram. E lá está, isto tem muito a ver com a questão da mulher ser submissa à vontade do Senhor. E certamente o resto virá por acréscimo. E foi este pequeno pensamento, irmãos. Eu não tomo mais tempo. E eu, no meu caso, tenho um bocadinho. Por acaso hoje tivemos mais homens a falar e foi bom. Eu também só complementar, não vou dizer nada de diferente que nós já não saibamos, até porque nós nesta mesma passagem, quando diz a mulher salvar-se-á, e nós temos estado a estudar este capítulo inteiro até aqui, nós lemos no mesmo capítulo, mas no verso 4, o apóstolo Paulo a dizer que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. E nós já em estudos passados, e até quando passámos no verso 8, e fizemos alguma distinção, as palavras que estão em termos de homens no verso 1 do mesmo capítulo,
E no verso 3, se forem ver todos, é o mesmo, que refere-se à humanidade. Ou seja, quando fala em homens, fala de toda a gente, homens e mulheres. E que no verso 8, quando nós, ao também estudar o verso 8 fala especificamente a género. Homens de género e sexo masculino. E quando fala no verso 4, diz que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Então, se é de todos os homens, a humanidade, que quer que se salvem, e se é a humanidade, homens e mulheres, nunca na vida o apóstolo Paulo iria contradizer-se um pouco mais abaixo, dizendo que a salvação da alma das mulheres seria ao dar filhos. E então, qualquer um, ao analisar esta passagem, ir um pouco, às vezes, a ler só o significado das palavras, porque às vezes homens, para nós, às vezes é difícil entender o que é o quê, ou o que é que a passagem no original queria dizer, mas há essa distinção entre humanidade e homens. E claro que o apóstolo Paulo não se iria contradizer. Se ele diz que quer que todos os homens se salvem, não vai dizer que as mulheres salvam-se dando filhos. E então este ponto penso que seja claro. Outra coisa que queria dar um pouco à luz é que o salvar-se-á, é interessante o apóstolo Paulo, salvar-se-á se permanecer. Isto mostra-nos, irmãos, que há certas situações em que nós temos de permanecer onde nós estamos, em que às vezes, se nós sairmos de onde estamos, pode ser um risco para nós. Nós podemos correr o risco de alguma coisa nos acontecer. Por exemplo, no capítulo anterior, no verso que nós já lá lemos, no verso 19 e 20, que nós já lá passamos, o apóstolo Paulo, ao falar da fé e a boa consciência, e ele diz que rejeitando a qual alguns fizeram naufrágio da fé. E nós já passamos por esta passagem e já percebemos que a fé aqui fala de corpo, de doutrina. Não é exclusivamente a fé de crer no Senhor Jesus Cristo. E ele diz que houve alguns que fizeram naufrágio. Porquê? Porque eles rejeitaram. E ele menciona 2 casos. Já da última vez, a semana passada, se não me engano, tinha mencionado de que o apóstolo Paulo, nas suas epístolas, das poucas pessoas que ele menciona para acusar, ele menciona 8, e que trata-os e que diz para terem cuidado por causa do que eles fizeram ou disseram ou da rejeição do Evangelho. E ele aponta praticamente o dedo, falando como estes são hereges, estes são contra o ensino que Deus tem. E no caso destes 2, foi exatamente por eles não conservarem a fé, não permanecerem, não perseverarem, não se manterem, pelo facto de eles fazerem naufrágio, saírem de onde estavam, não permanecerem, correram em risco e naufragaram. E ele diz que por causa disso, ele diz que entregou, Himeneu e Alexandre, ele diz que entregou a Satanás para que eles aprendam a não blasfemar. E este é o outro risco, das vezes, de nós não permanecermos na fé. Não é só um risco para nós, como pode vir a ser um risco para os outros. Porque o apóstolo Paulo, e já vimos mais uma vez, do contexto da passagem, que aqui a situação que estava a haver era começar a haver, a ensinarem outra doutrina. E aqui a palavra-chave, tanto para as mulheres como para os homens, mas ele aqui, o contexto, como já vimos, do verso 9 ao 15, fala-se da salvação da mulher, mas neste caso, em relação à doutrina, que é permanecer. E é a mulher ao permanecer, e ele dá a parte prática do que é permanecer, porque do verso 9 ao 15, o apóstolo Paulo fala da teoria do que é, em termos de resumo, e já mencionámos outras passagens que é falado do lugar da igreja, mas ele termina com o permanecer. A palavra aqui chave que nós temos de memorizar é permanecer naquilo que ele nos deu. É não ensinarmos outra doutrina e é fazendo a parte prática, porque ele diz o que é permanecer. Ele diz que é permanecer com modéstia nestas 3 coisas, na fé, no amor e na santificação, que ele fala, neste caso, especificamente das mulheres. Esta palavra permanecer, irmãos, que já tinha mencionado também na semana passada, que era algo que tinha falado da aprendizagem, do facto da mulher aprender, de nós termos de aprender todos, e a palavra-chave que o apóstolo Paulo também diz a Timóteo e que o Nando citou há pouco, que eu não sei se depois se aperceberam, na segunda epístola do apóstolo Paulo a Timóteo, no capítulo 13, verso 14, ele diz: "Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem
o tens permanecido. E ele mais uma vez reforça isto que ele tem ensinado aqui, que é permanecer, ficar no lugar. E ele aqui mostra, o apóstolo Paulo, que neste caso a mulher salvar-se-á se permanecer. Ok? Não estou a saltar o dando filhos de propósito, até porque já mencionámos várias coisas relativamente a este ponto, mas aqui lembremos que o salvar-se-á muitas vezes toca no nós permanecermos. E o Nando citou outra passagem, que é no capítulo 4, que é quando o apóstolo Paulo, no verso 16, quando ele diz, se não me engano o Nando tinha citado, tem cuidado de ti mesmo e da doutrina, e persevera nestas coisas, porque fazendo isto te salvarás tanto a ti mesmo como aos que te ouvem. E a palavra aqui de perseverar é a mesma que permanecer, mas é no superlativo, porque a palavra permanecer é meno no grego, mas aqui nesta passagem ele é epimeno, ou seja, é perseverar, tu ficas ali, guardas, não sais, agarras-te e não te deixas que nada nem ninguém te faça tirar daquilo que tu permaneceste. E esta palavra que ele utiliza e que nós traduzimos como perseverar é o permanecer no superlativo, no máximo que ele poderia fazer. E isto mostra que o ensino que o Senhor tem para nós é o que dá clareza, é o que dá visão para nós, é o que dá uma certeza e objetivos. Isto porquê, irmãos? Porque nós, muitas vezes, nós esquecemos, e quando o nosso irmão Carlos falou do estigma em relação às mulheres, que veio já desde o Jardim do Éden, eu não sei se os irmãos perceberam, mas esta imagem da mulher vem sido distorcida já desde o Jardim do Éden até então. Uma delas, por exemplo, para dar alguns exemplos de como a imagem da mulher, o papel da mulher, o lugar, vem tido a ter tantas mudanças ao longo do tempo que hoje é uma confusão. Se vocês forem perguntar nos Estados Unidos e forem perguntar a alguém, seja de ideologia woke ou o que for, o que é uma mulher, eles não sabem. Se calhar sabem o que é um homem e podem dizer que é patriarca, que é opressor, que é isto, mas se forem perguntar a um americano em inglês o que é uma mulher, eles não vos sabem dizer. Há até um rapaz, que ele tem sensivelmente a minha idade, que ele fez um documentário inteiro, que ele foi por aí fora, pessoas que não sabiam desta ideologia, mas começaram a ser influenciadas. Ele perguntava a eles o que é uma mulher, e as pessoas ficavam, é quem quiser ser. Quem quiser ser mulher, pode ser. E esta ideologia que vem sido mudada e que mudou tantas vezes tem causado esta distorção do que é a mulher, o lugar da mulher, o papel, e as mulheres têm sofrido mais com isso. Por exemplo, as ideologias trans. O que é que eles dizem acerca do género? Dizem que não há. Dizem que qualquer um pode ser uma mulher. E tanto que qualquer um pode ser uma mulher, que homens têm podido dizer que são mulheres, podem frequentar zonas onde são só exclusivamente para mulheres, seja casas de banho, seja no desporto, seja na ciência, dizendo que podem ser mulheres, vão a desportos e participam em competições só para mulheres, e eles não só derrotam e destroem as mulheres, como roubam as medalhas, porque se eu lhes dizer que são mulheres. E então nós vemos em tudo isto a destruição que está a ser causada com esta ideologia, não só de género, mas até com ensinos, às vezes, na Igreja. O facto da Igreja começar a distorcer o que é o lugar da mulher na Igreja, pela Palavra de Deus, abre asas à destruição de igrejas, à destruição da imagem da mulher, do papel e do lugar da mulher e do homem também, porque o homem depois perde noção das coisas, não tem caminho, não tem visão, não tem a autoridade, não tem a sujeição à palavra de Deus que deveria ter, e então esta distorção tem trazido uma desgraça ao mundo que nós estamos a ver hoje. Ninguém tem identidade, toda a gente pode ser o que quiser e ninguém é ninguém. E ninguém há nada. E então é importante nós percebermos isso e termos esta visão qual é que é o papel. E só a palavra de Deus, irmãos, é que pode trazer esta clareza, é que pode acabar com um erro, é que pode trazer a paz que nós precisamos, porque se nós formos ver por aí afora, não há paz, não há sossego. Ninguém sabe, não só não tem identidade, como as pessoas não têm paz. E há bocado, até mesmo em oração, estava-se a falar de nós não termos sossego, não termos
o facto de haver muitos casos de stress, haver os chamados burnouts. Para que é que nós temos tudo isto hoje? Temos tantas facilidades, temos tanta tecnologia, temos tantos meios, temos tanto conhecimento e continuamos sem ter sabedoria e sem saber nada. Porque principalmente nós temos estado a rejeitar a palavra de Deus. E é a palavra de Deus, e é o que nós estamos aqui a estudar, que traz a clareza, que traz o sossego e que traz a paz que de facto nós precisamos para perceber qual é a imagem de Deus acerca da mulher. Deus tem uma imagem da mulher em mente e foi por isso que Deus fez Eva, porque Deus tinha em mente como é que seria Eva e é por isso que Deus a fez e a chamou ajudadora, porque Deus tem uma imagem que é perfeita, que é fantástica, tanto acerca da mulher como do homem, e que cada um aqui tem o seu papel e a sua função, e é assim que Deus deseja e tem para nós. E o facto de nós permanecermos nisto vai evitar nós entrarmos em perigos e em riscos e em coisas que vai destruir as nossas vidas. E a mulher, irmãos, neste caso, esta passagem terminamos percebendo qual é que é o papel da mulher na igreja, que o apóstolo aqui resume, e que é permanecendo que vamos tendo paz, vamos tendo esta clareza. E é permanecer também nestas três coisas, que é fé, amor e santificação. E aqui o apóstolo Paulo termina com a parte prática, que é o exemplo, porque a fé, o amor e a santificação traduz-se em coisas práticas, no dia-a-dia, e é nessas coisas que ele aconselha a nós, e neste caso especificamente as mulheres, a permanecer. Já ouvimos também do caso de Timóteo, porque Timóteo, como nós sabemos, ele foi exemplar pela graça de Deus, e nós não vemos a falar do pai, nós só sabemos que o pai era grego, mas nós não sabemos qual era a influência que o pai tinha, se era um pai ausente, se ele era órfão do pai. Não há grande clareza acerca do assunto, mas a clareza que há é que, independentemente de haver ou não pai, se a mulher permanecer nestas coisas que o apóstolo Paulo aqui fala, tendo apenas o Timóteo, uma avó e uma mãe que permaneceram na fé, no amor e na santificação, só assim, a fé delas, que ele diz no capítulo 1 e no verso 5, se não me engano, da segunda epístola, que ele diz que a fé não fingida que há em ti, e que ele diz que habitou primeiro na avó Loide e na tua mãe Eunice, e estou certo que também habita em ti. Ele não fala no pai, pelo contrário, ele considera-se o pai na fé, porque ele dirige-se muitas vezes a ele como filho, porque ele no verso 2 do capítulo 1, ele diz a Timóteo, meu amado filho, e Timóteo, apesar de não ter tido um pai se calhar presente fisicamente, o apóstolo Paulo certamente era o pai espiritual que ele precisava, mas que ele diz e dá aqui especificamente o exemplo da avó e da mãe, que foram muito importantes na vida dele. E isto mostra o papel da mulher que também tem na vida dos filhos e dos jovens, que é um papel muito importante, porque pode fazer homens de Deus como Timóteo, como nós já ouvimos. E de facto, irmãos, que o Senhor nos ajude, nos ajude, nos abençoe a nós a permanecermos naquilo que o Senhor nos deu, nos ensinou, e como se costuma dizer, cada macaco no seu galho. E se nós permanecermos no que o Senhor nos deu, sem dúvida que já é meio caminho andado para nós estarmos firmes e a Igreja permanecer fiel, e só assim permanece fiel se ficar firmada na doutrina que o Senhor nos deu através do apóstolo Paulo. Vamos então terminar com oração, e penso que depois, na semana que vem, se Deus quiser, talvez comecemos no capítulo 3. Vamos então. Nosso Deus e amado Pai, te agradecemos, Pai, porque de facto a tua palavra é clara, e ainda que haja pontos difíceis de entender, como nós sabemos, sabemos que tu és claro nas coisas práticas do dia-a-dia, na salvação. Te agradecemos porque de facto tu ensinas o papel de cada um. Tu tens uma imagem fantástica acerca do homem e da mulher, como nós lemos aqui, e tu de facto fizeste cada um de nós, não só para o homem complementar a mulher e vice-versa, mas para juntos adorarmos, servirmos e glorificarmos o teu nome como tu mereces. Ajuda-nos a fazermos tudo isso, a estarmos firmados em ti, a conservarmos a fé, ajuda-nos a permanecer e a falar claramente a outros também. E ajuda-nos principalmente a pôr em prática, pois vemos
Nesta passagem tudo isto traduzia-se em coisas práticas, que é o amor, porque o amor não é só teórico, e a santificação também não, e muito menos a fé. Traduz-se em coisas práticas no dia-a-dia. Por isso ajuda-nos, abençoa-nos, dá-nos a força e a sabedoria para aplicarmos estas coisas no nosso dia-a-dia. Tudo isso pedimos e agradecemos no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. O culto então está terminado e, se Deus quiser, domingo, ceia do Senhor às 10.